Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê. Eu sou a Emily, meu apelido é Menê, e roda a vinheta! Pessoal, a lição dessa semana tem como título O Poder do Louvor. O verso para memorizar diz assim: Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Salmo 103, 2-5. A mensagem central diz assim: a adoração a Deus envolve reconhecer tudo o que Ele faz por nós. Você por acaso já teve que escrever ou já escreveu uma canção ou um poema? Bom, quando Davi estava vivo, ele gostava muito de fazer poemas e fazer canções e ficar lá tocando com a harpa dele. Mesmo depois que virou rei, aquele hábito não foi embora, e desde pequeno ele sabia quais eram as notas certas, o ritmo certo, e ele gostava muito de falar sobre os assuntos específicos. Basicamente, todos os salmos de Davi giram em torno da misericórdia, amor, bondade, longanimidade, benignidade de Deus. Ele fala como Deus os salva, como Deus redime, como Deus perdoa pecados e como Deus nos tira de situações muito ruins e como nos salva mesmo das outras pessoas. A lição dessa semana vai vir falando um pouquinho sobre os assuntos dos salmos de Davi e sobre como a gente pode colocar eles na nossa vida. A lição dessa semana está baseada lá em Salmos 103 e 107. Bora lá? Quando o rei Davi ainda era uma criança pequena, quando ele ainda morava com o seu pai, cuidava das ovelhas, ele gostava muito de tocar sua harpa. Na Bíblia, conta que ele gostava de tocar sua harpa todos os dias e que ele fazia músicas, canções e poemas enquanto ficava lá tocando, olhando as ovelhinhas no pasto e tal. Quando ele ficou um pouco mais velho, depois de vencer Golias, Saul o chamava em sua casa e ele até morou desde então na sua casa. Porque, primeiro, ele era casado com Mical, a filha dele, e segundo, Davi vinha todos os dias ao palácio para acalmar o espírito de Saul. Mas isso é história para outro dia, né? Mesmo depois que Davi ficou mais velho, virou rei e envelheceu, ele nunca se esqueceu das coisas que ele havia aprendido quando era uma criancinha. Ele nunca se havia esquecido das coisas que o pai dele havia ensinado para ele, e muito menos das canções e dos poemas que ele havia escrito. Então, mesmo na sua velhice, ele estava lá, tocando a sua harpa e criando salmos. É como seu filho disse em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando envelhecer, não se desviará dele. E foi isso mesmo que aconteceu com Davi. Ele aprendeu as coisas do Senhor desde pequenininho e nunca se desviou do seu caminho. Na Bíblia, Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E sabe por quê? Não é porque Davi era perfeito ou não cometia erros. Pelo contrário, se você for ver na Bíblia, Davi fez muitas coisas muito erradas. A diferença é que sempre que Davi fazia algo errado, ele ia lá, se arrependia e pedia perdão a Deus. Em Salmos, nós podemos ver muitos poemas que Davi escreveu falando sobre como Deus redime o pecador, sobre como Deus o redimiu, como ele o ajudou quando ele fazia coisas erradas, como ele o trouxe de volta para o caminho e o tirou do meio de um lamaçal. Davi também fala de como o Senhor é nosso escudo, nosso salvador, nosso baluarte, nosso redentor e, com certeza, nosso criador. Nos Salmos, Davi explicava todos os seus sentimentos, todas as coisas que ele via como Deus era na sua vida, todas as coisas que Deus fazia por ele, todas as coisas que ele fazia pelas pessoas próximas a ele, todas as coisas que Deus fazia e ainda iria fazer. Sim, ainda iria fazer, porque Salmos não é um livro apenas de poesias, mas também de profecias, que falavam sobre muitas coisas que Jesus faria quando estivesse aqui na Terra. Quando Davi falava e expressava o seu amor a Deus, ele falava também sobre as coisas que Deus fazia por nós, de tanto amor que ele tem por nós. Davi falava como Deus nos protegia como um escudo, como Deus havia nos salvado, sobre a misericórdia de Deus, sobre como ele perdoa nossos pecados. Existem alguns versos que eu gosto muito na Bíblia, e aqui estão eles. 103, 3 e 4. E também tem 103, 8.
O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Também temos o verso 11. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. O que você acha desses versos? Eles não mostram exatamente como Deus age e como Deus nos perdoa, e como Deus nos protege, como Deus nos salva e como Deus nos ama. E era isso que Davi gostava de expressar nos seus salmos. Nós também temos o verso 12, que diz: de nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Você já viu uma lupa? O leste não está muito longe, é até o oposto do oeste. E era disso que Davi estava falando. Deus esconde nossos pecados assim que nos arrependemos, no lugar mais profundo do mar. E ele os esquece, ele nunca mais vai se lembrar dele. Davi também expressa uma coisa. Ele expressa como Deus tem o louvor de todas as coisas que vivem nesse mundo. Todas as coisas do universo louvam a Deus. Como os animais, mesmo sem falar a língua dos humanos, louvam a Deus. Como tudo que existe vivo nesse mundo louva a Deus. E como nós, seres humanos, também louvamos a Deus. Ai, mas Emily, louvar a Deus não vai me ajudar em nada. Eu também não vou estar fazendo nenhum favor para Deus. Por que eu tenho que louvar? Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu amo Ele e eu não preciso fazer essas coisas. Deus conhece muito bem o seu coração e Ele sabe muito bem o que tem aí dentro. O louvor realmente não vai fazer nada para Deus. Deus é onipotente, né? É só parar para pensar. O louvor não vai fazer nada por Ele. Até porque Deus já pode todas as coisas, já sabe todas as coisas e já pode estar em todos os lugares. Pois Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas, então, para que o louvor serve? O louvor serve para nós, para enriquecer a nossa comunhão com Deus, para enriquecer o nosso caráter. O louvor, a oração, o estudo diário da palavra, a oração... Eu já falei oração. Todas essas coisas influenciam o nosso caráter, a nossa comunhão com Deus, a nossa qualidade de vida. Até porque Deus, ele pede o louvor da gente não porque vai fazer ele se sentir melhor, a autoestima de Deus vai ficar mais alta, ele vai ficar mais feliz consigo mesmo. Não tem nada a ver. É pro nosso bem. Isso que é adoração. E adoração não é só música, oração, estudo da palavra. Não são somente essas coisas. Oração também é reverência, em qualquer lugar em que Deus estiver. Seja na igreja, seja quando estamos orando, quando estamos fazendo o nosso estudo da palavra, quando estamos meditando e quando estamos louvando a Deus através das músicas. Nossa reverência é vital. Nós vimos isso no estudo da semana passada, como a reverência é algo que Deus ordena, algo que Deus exige. E isso também é adoração. A adoração envolve várias coisas e Deus está sempre disposto a ouvir o nosso louvor, a ouvir como nós nos sentimos em relação a Ele. Isso nos enriquece, nos mostra o quanto nós o amamos. Mostra para nós, mostra a nós mesmos o quanto nós precisamos melhorar para chegar aonde Deus está, para ser cada dia mais e mais perfeitos. É o louvor e é todos os sentidos da adoração que vão mostrar para mim e para você o que nós precisamos melhorar. Eu sei o que eu preciso melhorar para ter uma comunhão mais forte com Cristo. Eu sei o que eu preciso melhorar para ficar a cada dia mais perto dele. Eu sei o que eu preciso melhorar para continuar a me santificar. Eu sei o que eu preciso melhorar para conseguir acordar todos os dias e orar a Deus, e falar com Ele, e ter uma comunhão forte com Ele como se fosse o meu melhor amigo na minha frente e que eu pudesse estar conversando com Ele. Eu sei as coisas que eu preciso fazer, você sabe as coisas que você precisa fazer. E é hoje que eu faço um convite muito importante para você, criança de todas as idades, menino, menina, jovem, adulto, idoso. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, eu faço esse convite para você. Que você olhe para dentro de si, que você olhe para o louvor que você dá a Deus e veja o que você precisa melhorar, as coisas que você precisa fazer para ter uma comunhão mais forte, as coisas que você precisa fazer para se santificar a cada dia mais, as coisas que você precisa fazer para se entregar completamente a Deus, as coisas que você precisa fazer para ter um real reavivamento e reforma na sua caminhada cristã. Eu aceito olhar para mim mesmo e para o meu louvor e para a minha adoração e saber, e ver, e procurar, e pedir ajuda a Deus para encontrar todas as coisas que eu preciso fazer melhor,
as coisas que eu vacilo e que eu preciso parar de cair, as tentações que eu preciso deixar de lado. E aí, você aceita? A lição da semana traz um recado para mim e para você e diz assim: deixe que os olhos da fé contemplem Jesus perante o trono do Pai, apresentando as mãos feridas enquanto intercede por você. Mensagens aos Jovens, página 85. Se você gostou da história dessa semana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para nos ajudar e para levar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, Deixai pra mim oficial. E se você tiver um pedido especial de oração, é só comentar aqui embaixo que nós estaremos orando por vocês. Tchau!